Olá, eu sou André Martins e esse é mais um Exame Infra, seu videocast onde a gente discute o presente e o futuro da infraestrutura brasileira. Ao meu lado, mais uma vez, está Maurício Malanconi, CEO e fundador da Suporte. Tudo bem, Maurício? Olá, André, tudo bem? Graças a Deus, é um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente tem a satisfação, em um dos últimos programas do ano, de receber o secretário executivo do Ministério do Transporte, Jorge Santoro, que vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesses últimos 3 anos dentro do governo federal em relação a concessões rodoviárias, ferroviárias e também falar sobre o que a gente pode esperar para o próximo ano. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. André, bom dia. Satisfação, Maurício, estar aqui com vocês novamente, estar aqui na Exame. É sempre bom bater um papo sobre infraestrutura, falar um pouquinho que o Ministério do Transporte tem evoluído nos últimos anos. Estamos aí com a maior carteira de concessões rodoviárias e agora ferroviárias do mundo. E eu acho que isso é muito bacana, a gente estar nessa vanguarda e chamar a atenção não só de operadores do mundo inteiro, mas fundos de investimentos do mundo inteiro olhando para o Brasil. Ótimo. Aproveitando já o gancho desses dados que o senhor trouxe, queria que o senhor fizesse um balanço desses últimos anos. O Ministério compara muito o que foi feito em governos anteriores, versus o que vocês já conseguiram fazer, que foram mais de quase 17, 18 leilões, né? Vai fechar agora esse ano de 2025. Então, eu queria que o senhor trouxesse esses dados, falasse um pouquinho também sobre até a atração desses novos entrantes. O senhor citou os fundos de investimento. Então, faz esse detalhamento para a gente entender que momento que o Ministério está hoje. André, amanhã é 23 leilões, quinta-feira, já é o terceiro leilão da gestão. Não é comparar com outra gestão, na verdade, a gente pode comparar com tudo que foi feito no país, né? A gente contratou, né, até 22, 170 bilhões de reais em CAPEX. E já contratamos, até agora, em rodovias, tá? Já contratamos 230 bilhões em CAPEX. Então, não é comparar com o governo Bolsonaro, estamos comparando com os últimos 35 anos do Programa de Concessão do Brasil. Ou seja, em 3 anos a gente conseguiu contratar um valor bem superior que foi contratado de CAPEX do passado. E isso em rodovias. De ferrovias a gente lançou agora uma carteira bastante robusta. Tem o primeiro projeto Greenfield, maior projeto Greenfield da história do Brasil, que é o Arco Ferroviário do Sudeste. Eu acho que é um projeto disruptivo, ele muda completamente o que foi feito no passado em relação à ferrovia, tem muita novidade técnica, ele traz o que tem de melhor do benchmark internacional em relação a ferrovias. Então, na verdade, quando a gente olha esse período de 3 anos, a gente olhou para o mundo, o que se fazia de melhor. Cara, não olhamos muito longe não, olhamos aqui, Colômbia. Colômbia fez 54 bi de dólar de investimento em 10 anos. Como é que eles fizeram isso? Índia agora está fazendo quase 100 bi de dólar em investimento em infraestrutura. Precisa fugir muito. Austrália. Então, olhar um pouquinho. Se eu olhar mais para trás, eu vou olhar Estados Unidos, aí fez uma coisa mais sofisticada com real estate. Se olhar a Europa, fizeram várias medidas diferentes, inclusive com subsídio governamental. Muita gente não sabe, mas não tem nenhuma ferrovia e rodovia raríssimas na Europa que não tem algum tipo de subsídio. Eles têm uma espécie de CID que financia parte da tarifa lá. Então, é olhar um pouquinho da experiência internacional. A gente trouxe para dentro do Ministério isso, conversamos com praticamente todo o mercado financeiro e o que limitava, né, que a gente via e ouvia de vários estudos que os governos anteriores contratavam, que estavam lá no Ministério, era só ler, era que a área de financiamento dos projetos era o grande gargalo. Ou seja, quando eu cheguei no Ministério, ouvi assim, é muito difícil conseguir colocar mais de um projeto por ano, porque o mercado não absorve. Mas por que o mercado não absorve? Porque a gente só tem o BNDES. E quando você vai olhar, realmente, o BNDES financiava 90%, 95% de todos os projetos. Sim. E se o BNDES prioriza uma área que não é rodovia ou ferrovia, você fica a margem de não ter aonde colocar o projeto. Sim. E aí buscamos soluções para isso, ouvimos todos os players do mercado, e eu acho que a grande sacada de tudo isso foi trazer para dentro dos projetos
uma solução de funding, solução de finance, em que você coloca os fundos de private equity, colocando o equity do projeto, não só o dinheiro próprio, né? O dinheiro próprio de cada operador. Veja, o Brasil teve um grande problema no passado com as grandes construtoras do Brasil que tocavam esse projeto de infraestrutura. Sim. Hoje nós temos empresas médio porte, diria isso, em relação ao mundo. Essas empresas são familiares. Elas não querem botar o dinheiro da família em risco. Então a gente tem um problema, então a gente precisa construir solução para isso. Eu acho que o caminho que a gente construiu de fundo de private equity, de plataforma de investimento, fez com que a gente, em 23 leilões, eu não sei aí o resultado do próximo, mas tudo leva a crer que teremos uma participação efetiva de 3 a 4 grupos, a gente veja que teve 16 vencedores diferentes. No passado, a gente teve, nos 8 anos passados, a gente teve 2 vencedores. Se você olhar mais para trás, você teve 4 vencedores de leilões. Você concentrou o mercado. Então, a tendência hoje é abrir o mercado, ter operadores diferentes, ter financiadores diferentes, e com isso a gente consegue ter uma competitividade que a gente não tinha antes no passado. Secretário, dentro desse cenário, a última vez que você esteve aqui com a gente no podcast, você citou uma preocupação macroeconômica que a gente vivenciava, a possibilidade de se desenvolver uma portaria para blindagem de juros e de dólar. Essa portaria chegou a avançar? Então, a gente avançou muito na discussão sobre esse assunto. É um assunto extremamente delicado, Maurício, porque se você calibrar errado, você acaba dando incentivo errado. Perfeito. Né? Hoje a gente tem um documento, uma nota técnica já pronta, tramitando dentro do Ministério, em que a gente foca basicamente em um item só, que é o insumo bitumitoso. Né? Que é o insumo de asfalto, é um insumo que vincula muito ao dólar. Né, essa flutuação ao longo do tempo. A NTT evoluiu tanto nos últimos anos que ela consegue hoje reequilibrar de uma maneira bastante ágil tipo de situações como essa. Mas, independentemente disso, a gente acredita que ter essa solução é fundamental e isso está tramitando. Eu acredito que no início do próximo ano isso saia. A gente discutiu muito com o BNDES, discutiu muito com o IPEA, com várias instituições econômicas para a gente não dar o sinal errado, né? Então a gente buscou uma fórmula paramétrica em que a gente recupere o que aconteceu lá atrás no passado, né? E que a gente consiga pelo menos 30% do CAPEX estar meio que coberto por um ativo financeiro vinculado ao dólar. Isso como? Vinculado através de índices de preços paramétricos. A gente fez várias testagens de correlação e a gente chegou a uma correlação bastante próxima do dólar, utilizando índices de preços normais, corriqueiros, para evitar qualquer tipo de discussão jurídica, né? Uhum. Então, a gente tem hoje na conta vinculada uma possibilidade de reequilíbrio e a conta vinculada é usada para isso também. Mas, às vezes, quando a flutuação é muito grande, não está acontecendo agora, mas pode vir a acontecer, é necessário eu ter um mecanismo maior. A gente testou com o Ministério da Fazenda o Ecoinvest, não avançamos nessa agenda. O Ministério da Fazenda preferiu avançar com o Ecoinvest para a área ambiental. Sim. Então, a gente tirou o time de campo dessa linha, até atrasou um pouquinho a portaria. Essa portaria está bastante avançada. Eu acredito que no início do próximo ano a gente coloca em consulta pública. Ótimo. E, secretário, olhando agora para o que a gente pode esperar para o próximo ano, o Ministério já apresentou a carteira de leilões, né, de concessões. O que o senhor pode detalhar para a gente? E acho que a minha pergunta acho que os leilões rodoviários, o governo conseguiu ter um sucesso, né? O senhor citou ferrovias. Como reproduzir, né? Não nos mesmos termos, mas como reproduzir para a gente conseguir avançar também nas ferrovias? Então, o rodovia, quando a gente lançou, ninguém acreditava que ia dar certo também. Todo mundo achava que, botar uma carteira, 35 leilões durante uma gestão, já estamos aí com 23.
vamos bater provavelmente os 35, 36 no ano que vem. E cumprindo a meta. Então, muita gente achava que não ia conseguir. Eu acho que essa insegurança é normal do mercado. A gente vinha de anos em que as nossas modelagens não refletiam o que o mercado esperava, ou seja, eu tinha uma matriz de risco que não definia claramente o que é um risco extraordinário, o que é um risco ordinário, não definia claramente, pior do que isso, na verdade, não é nem definir. Cada edital tinha uma matriz de risco diferente da outra. Sim. Cada edital tinha um clausulado diferente do outro. Hoje não, eu tenho todos os clausulados iguais, todas as matrizes iguais, o que eu vario é especificidade de cada projeto, que eu assumo mais ou menos risco pelo governo do que o normal. Por exemplo, na 381, nós tivemos que assumir muitos riscos, além do normal, porque a gente sabia que a rodovia tinha vários problemas geológicos, tinha um problema de desapropriações seríssimos, então a gente usou o DENIT para assumir parte desse risco e usou a matriz de risco para assumir esses riscos. Então, para cada projeto, a gente tem ajustes, mas eu tenho um clausulado básico, testado por consulta pública, com o mercado, com roadshow, com market sound, em que a gente chegou a um estado que eu acredito hoje, eu tenho ouvido, quando eu faço um roadshow fora do Brasil, que hoje a gente está com um contrato, talvez o mais moderno que está encontrado hoje no mundo. Hoje tem poucos projetos, poucos leilões em vigor no mundo. Você vai à Europa, tem 2, 3 leilões por ano. Vai nos Estados Unidos, 1, 2 leilões. México não tem nada. Então, assim, o Brasil hoje é o que oferece uma carteira robusta com projetos modernos e com a agência reguladora que conseguiu, durante a pandemia, dar solução. Veja, a maioria dos países até hoje não resolveu o reequilíbrio de contrato da pandemia. Então, a gente deu vários exemplos. Um exemplo fundamental foi a otimização dos contratos, que a gente está finalizando, agora faltam mais 4 contratos para finalizar no TCU, que deu uma sinalização fundamental. Eu ouvi de fundos de pensão no Canadá, fundos que investem muitos recursos na infraestrutura há muitos anos, que a gente fez um resgate, né, e deu credibilidade a tudo que foi feito ano passado no Brasil, trazendo o Brasil para um cenário de novo de olhar. Ou seja, fundos como Otário Teachers, que há anos não olhava para rodovia, só para a linha de transmissão, voltaram a olhar para rodovias. No México, quando a gente fez roadshow, as empresas jamais olharam para o Brasil e começaram a olhar, compraram agora ativos da CCR, da Motiva, e o ano que vem estarão em rodovias, participando de leilões. Chineses que só olhavam, namoravam, ficavam cheirando projetos. Já temos chineses estudando projetos e provavelmente teremos várias empresas chinesas participando de concessões no ano que vem, tanto de ferrovias quanto de rodovias. Então é uma mudança muito grande. Eu acho que a gente alinhou. E aí, quando a gente vai para a ferrovia, a gente não inventou. Copiou o que fez de rodovia, copiou a solução, padronização, matriz de risco clara, regras jurídicas bem objetivas, bem definidas, trouxemos a experiência internacional. Veja, todos os projetos do Ministério são carbono zero, todos, 100%. Né? Todos os projetos do Ministério estão alinhados com as políticas de sustentabilidade da OCDE, ou seja, apesar de eu ainda não ser OCDE, eu cumpro todas as regras de qualquer fundo da OCDE possa investir. Ou seja, eu não sou elegível de cara para um fundo da OCDE aplicar recursos comigo, mas eu, como todo o clausulado dele, ele pode ser aprovado para aplicar recursos. E tivemos vários desses fundos internacionais participando de projetos, dando financiamento para vários projetos desses. Então, o Pátria captou recursos, a EPR via Equipave captou recursos, e outros exemplos nós tivemos de projetos em que tiveram fundos soberanos participando, fundos de private equity participando. Então, isso é uma tendência
cada vez maior. Tivemos, inclusive, fundos de private equity comprando participações em concessões. Eu acredito muito que a gente vai ter um mercado secundário bastante intenso nos próximos anos. Vários desses projetos, depois de uma certa maturação, que o CAPEX rodou, essas empresas, esses fundos que botaram dinheiro vão querer sair e vão entrar outros operadores que já estão olhando mais para administrar. Então, assim, é um ciclo novo que o Brasil está desenvolvendo, o que a Europa já passou, o que os Estados Unidos já passou. E aí a gente está começando a passar, eu acho isso muito, muito positivo. Secretário, falando de pipeline e números, tá? O setor rodoviário 2025 estava previsto em torno de 160 bi só em 2025. Quanto disso foi contratado e como é que está o pipeline 2026 no rodoviário e ferroviário, em termos de números? Nós contratamos em rodoviários, já contratamos 226 bilhões, tá? De CAPEX, Isso tá? nos 3 anos, certo? Nos 3 anos, rodovia, tá? Já contratados. E acredito que pro ano que vem a gente tem mais aí de rodovia, uns 180 bi para contratar. Eu vou diminuindo o tamanho de projetos, né? Sim. Porque agora eu tenho projetos com menos necessidade de fazer investimentos de ampliação de capacidade. Por isso que a gente está soltando aos poucos projetos novos, como que a gente chama de concessões inteligentes, vai começar os primeiros testes disso. Então, a gente começa a ter participação governamental em projetos, ou seja, governo aportando recursos para viabilizar projetos que não teriam condição com uma tarifa compatível, ou seja, o Brasil, o governo brasileiro, a gente tem procurado ter uma tarifa quilométrica padrão e a gente não quer variar muito, ou seja, eu tenho ali o máximo meu é 19 quilométricos, no máximo, e a média em torno de 11 quilômetros. Eu quero trabalhar ali em torno de 11 quilômetros sempre, né? E quando exigir e tiver capacidade, eu posso subir um pouquinho. Mas tem locais que eu não tenho capacidade econômica para botar um projeto a 21, 22, como aqui em São Paulo faz. Também não vou encher de free flow para recuperar recursos que a gente não tinha para poder manter o projeto de pé. Também a gente não exige outorga, a gente usa modicidade tarifária. Então a gente procura buscar um projeto que seja friendly, ou seja, um projeto em que as pessoas se sintam abrigadas, que se sintam com serviços compatíveis com o preço que estão pagando e com as entregas que estão sendo colocadas. Isso a gente tem procurado fazer bastante. Cada vez mais rodovias vai ter projetos indo para o Nordeste, indo para a região Norte, indo para o Sul, que ainda não foi explorado, Centro-Oeste. Então, a gente tem uma carteira já contratada na InfraSA, com vários players diferentes, né? A gente não está... O próximo governo que entrar não vai chegar como a gente chegou, com poucos projetos contratados. Vai chegar com uma carteira muito grande de projetos contratados, que vai dar tempo de trabalhar para poder continuar com elas. Ferrovia, a gente não tinha nenhum projeto contratado. Zero. A gente partiu do zero. Então, levamos 3 anos melhorando a regulação, consultando o mercado. Soltamos a primeira política de concessão ferroviária e aí alinhamos, inclusive com passageiros. A gente nem divulgou a carteira de passageiros ainda, porque ela já está pronta, mas ela tem muitas novidades. A gente quer esperar um pouquinho para a gente soltar ela. Qual a expectativa dessa carteira de ferrovias de passageiros? Passageiro, a gente já tem 6 projetos já prontos, contratados e já modelados. Só que a gente quer fazer ele com real estate, ou seja, a gente quer financiar 100% do projeto, gerando receitas alternativas através de exploração imobiliária do próprio patrimônio da União. Então, assim, isso é uma novidade, requer uma discussão institucional dentro do governo complexa. A gente teve discussão com o Exército, com o MGI, estamos avançando bem, está bem avançado. Provavelmente a gente vai ter esse ano que vai entrar o primeiro projeto, que vai ser Lusiana-Brasília, um projeto emblemático, e eu acho que a gente está testando alguns modelos, sabe, Legal. Maurício? A gente está testando chamamento público, que a gente, usando a lei da autorização,
a gente vai fazer um primeiro chamamento público de Arcos a Barra Mansa até Angra dos Reis, que era um trecho devolvido da FCA. Então, assim, a gente vai testar alguns modelos ao longo de 26 para ver aqueles que vão funcionar, como vão funcionar com projetos pilotos. Eu não tenho certeza como vai comportar. O mercado ferroviário do brasileiro é absolutamente verticalizado, novo, com empresas que herdaram concessões muito mal estruturadas na década de 90. Não que eu estou criticando as concessões, foi o que deu para fazer naquela época. Exato. Mas elas tiveram muitos problemas. Elas não foram pensadas como um Brasil de hoje, com corredores logísticos de exportação, elas foram pensadas como um Brasil daquela época. Então, a gente precisa resolver esses problemas. A gente está 3 anos identificando o problema, resolvendo um a um por política pública, só que isso demora. Então, fazer a política pública, NTT, acertar, fazer o reequilíbrio contratual e soltar. Por exemplo, Porto de Itaqui. Porto de Itaqui virou um grande gargalo hoje, né? Está lá um gargalo enorme e que a gente precisa fazer uma nova pera, tipo o FIPS que teve em Santos para resolver. Então, como resolver isso? Como evitar esse conflito? Como a gente destravar, não ficar 30 dias esperando um navio para carregar e descarregar ali ou 15 dias, na média? Então, assim, a gente tem que construir essas soluções pensando na redução do custo do Brasil. A nossa missão lá é entregar uma logística que atenda às necessidades das pessoas, dos embarcadores, reduzindo o custo logístico. Veja, hoje a gente exporta basicamente commodities, minério, grãos, combustíveis, fertilizantes, né? Tudo que o preço, a maior parte desse preço é definido aonde? Chicago. Sim. E logística. É o preço definido por isso. Se eu não resolver a logística, Chicago está resolvido. Eu tenho que resolver aqui. Senão eu não viro competitivo. Se eu não virar competitivo, vai surgir novos mercados na África, na Ásia, e eu vou perder a competição. E o Brasil hoje é muito dependente economicamente das divisas que entram através das exportações brasileiras. Secretário, então vamos lá, 180 bi 2026 de rodovias no pipeline. E 140 de ferrovias já modeladas, já definidas. São projetos muito maduros, não são projetos não maduros. Já projetos que já tiveram audiência pública, projetos que a gente já testou vários modelos diferentes. O que mudou dentro dessa estruturação dos projetos para atrair esse investimento privado também em ferrovia, secretário? Vamos lá, algumas novidades que a gente colocou na política pública para deixar bem transparente. Primeiro, a gente criou a possibilidade do governo e assumiu, né? A gente tem que assumir o que é verdade, o que é notório. O mundo inteiro financia ferrovias. Perfeito. Então não adianta eu ficar escondendo e dizer que só o setor privado vai dar a solução. Não vai. Não vai. Se eu ficasse devendo só o setor privado, eu vou estar privilegiando o setor privado de alguma maneira. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente conseguiu aprovar, incluímos ações no orçamento público, tem 2 anos já, de aportes a concessões ferroviárias. Né? Então, a gente consolidou esse modelo numa decisão recente do TCU, no reequilíbrio do contrato da MRS. O TCU entendeu possível. Estamos discutindo a governança de como vai ser, ele exigiu que tivesse uma governança, estamos publicando a portaria de governança. São recursos de conta vinculada, ou seja, as ferrovias vão ter conta vinculada igual a rodovia, as ferrovias elas vão poder receber recursos de aporte do governo federal. E se o governo federal contingenciar, vamos lá, o ministro Haddad, meu amigo Dario, chegou lá no final do ano, vou ter que bloquear o dinheiro, não vou poder fazer o aporte. Como é que a gente vai resolver isso? A gente tem um fundo chamado FIDIS, que é um fundo que foi feito para estruturar projetos. A gente pediu e o Ministério da Integração, muito parceiro com o Ministério do Planejamento, com o PPI, alterou a regulação dele dentro da CVM e permite que o FIDIS contrate garantias. Então, o FIDIS vai poder ir ao mercado, vai lá no MIGA, contrata uma garantia. E eu vou usar meu orçamento público, eu vou pegar lá o que eu tenho lá no meu espaço fiscal e vou comprar uma garantia de tantos bilhões para cobrir o aporte que eu me comprometi no contrato.
Se o Haddad, tô brincando aqui com o Haddad, se ele bloquear lá meu orçamento, que ele tem que fazer isso, que ele tá cumprindo a regra fiscal, Exato. eu vou ter que acionar o FDIS. E o FDIS vai acionar quem ele contratou, o swap que ele contratou. E o swap vai pagar. Então eu dou uma garantia para o investidor que se eu me comprometer a botar um dinheiro lá, essa garantia vai ser exercida. Tudo dentro do orçamento, nada fora, não tem pedalada, tá tudo dentro do fiscal, tudo contratado. E por que eu vou ter esse espaço fiscal? Porque eu tinha 12 mil quilômetros de malha concedidas e o ano que vem eu vou chegar a 35 mil quilômetros de malha concedida. Em vez de eu gastar 10 bi em manutenção, eu vou precisar gastar 6 bi, 7 bi em manutenção, sobra 4. Então eu vou ter recurso que eu vou poder colocar para fazer aporte em projetos que antes eu não tinha recurso. Eu estou gerando dentro do meu orçamento. Eu não estou inventando orçamento novo, não estou tirando de ninguém. A gente trabalhou, botou no mercado e com isso a gente sobrou um dinheiro que a gente está fazendo isso. Então acho que essa é uma medida. Por exemplo, eu tenho ativos federais. Eu tenho uma rodoferroviária. Você conhece a rodoferroviária de Brasília? Não. Ela é um espaço que tem 2,5 milhões de metros quadrados. A 20 minutos, 10 minutos do eixo principal do Planalto. Quanto vale isso? A gente estudou, a gente acha que vale 40, 45 bilhões de reais. Se eu botar uma licitação em que eu entrego esse projeto para alguém explorar e gerar receitas acessórias para meus projetos, não pode gerar uma boa receita alternativa? Então, isso foi feito nos Estados Unidos. Toda a expansão ferroviária americana foi feita com projeto de real estate. Não estamos inventando nada. A gente está tentando trazer isso para o Brasil. É difícil. Tem que discutir com o MGI, buscar um caminho, com a AGU. Estamos construindo. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas estamos construindo um caminho para isso. Então, a gente acredita muito nesses modelos de receitas alternativas. Por exemplo, a gente soltou agora, estamos andando por PPI, praticamente 29 projetos de terminais logísticos, né, que ficam ao longo da Norte-Sul. Esses terminais estão acabando, 17 estão acabando o contrato e 12 áreas novas. Norte-Sul vai virar um grande eixo de carga do Brasil. Já é e vai ficar ainda maior. Por que vai ficar ainda maior? Porque eu licitei, contratei e modelei a Ceilândia Barcarena. E vamos lançar o último leilão do ano que vem, se Deus quiser. A Ceilândia Barcarena completa a Norte-Sul no eixo norte. Então, eu vou ter uma saída para o eixo norte, não preciso pegar Carajás. Porque hoje Carajás está estrangulada. Porque mesmo ela sendo em pista dupla, se por um acaso, vamos imaginar, a Vale aumentar 15% da produção de minério dela, eu não consigo passar mais grão lá. Vira um gargalo logístico. Então, a gente está colocando um projeto de Ceilândia Barcarena no mercado, são 350 quilômetros em área entropizada, sem muito risco de ter não licenciamento ambiental. E uma coisa nova, em ferrovias agora a gente vai entregar o projeto com licenciamento prévio. O governo, aliás, já contratamos toda a carteira de projetos de ferrovias, já contratamos via InfraSA o licenciamento prévio. Provavelmente alguns projetos, quando assinar o contrato, já vai ter o licenciamento prévio pronto, que diminui muito o risco do empreendedor. A gente assumiu esse risco e a gente, como sabe que ferrovia é mais difícil, é um bicho mais complicado, e tem 10 anos aí de obra sem ver receita, exato, a gente tem feito muita coisa a mais para a gente dar atratividade. Uma outra coisa é o BNDES. A gente, hoje, o BNDES, com dinheiro de mercado, Maurício, disputa com qualquer banco privado a captação de projetos. Sim. Veja, há banco privado reclamando do BNDES, porque a concorrência do BNDES tem sido dura. Eles montaram soluções modernas, alavancadas, usando instrumentos de mercado igual qualquer banco poderia fazer. Ele não está usando dinheiro subsidiado.
Agora, o mercado financeiro tem que vir junto. A gente está exigindo isso do mercado financeiro. Porque se o BNDES conseguiu trazer essas soluções, se ele vem junto com a gente, acompanha os projetos, se ele conhece o projeto a fundo, porque ele estuda, não porque ele estruturou, mas a maioria das vezes ele não estruturou. Ele vai nas reuniões, vai no roadshow, estuda o projeto e ele apresenta a solução. Hoje o BNDES tem uma solução tripla que varia ao longo do contrato. Ele pode mudar o contratante de taxa de juros conforme flutua a taxa ao longo do contrato. Ou seja, se hoje o juros é 16, ele contrata 16, daqui a 5 anos o BNDES dá a opção para ele remodelar o contrato dele e pegar os juros novos. Ou seja, o passado, os bancos privados ganhavam uma margem muito gorda em cima disso. E o banco agora aceitou pegar uma margem menor. Por quê? Porque contrato de infraestrutura de longo prazo tem menos risco se for um contrato bem estruturado. Sim. Então, em ferrovias, o desafio que a gente está colocando no BNDES é: vamos arrumar um financiamento de 70 anos, 80 anos, porque nossos projetos da carteira agora não vão ser 35 anos, vão ser 70, 80, 99 anos. Então, eu preciso que o banco traga produtos novos. Para isso, a gente está buscando soluções como fundos fiduciários para dar garantia ao banco, FDIRs e outras soluções que a gente está buscando em conjunto com a equipe do BNDES, a diretora Luciana, o Borim, Natália, o Tiago, tem sentado com a gente semanalmente buscando um caminho novo para a ferrovia, porque ferrovia não é um bicho igual rodovia. Ele precisa de um tratamento diferenciado para a gente poder atrair esse player que entre no projeto e enfrente o desafio de ficar no fluxo de caixa dele negativo de 5, 6, 7 anos até começar a ter receita. E a gente sair dessa verticalização que nós temos hoje. Hoje, o mercado de ferrovia carrega a carga própria. E aí vem como? O modelo anterior. O modelo em que a gente tinha o cara carrega a carga própria e, mais do que isso, ele acaba gerando uma maneira de não passar na malha dele concorrente. Então, como é que a gente constrói isso? A gente está buscando, primeiro, na política pública, a gente não está exigindo material rodante. Acabou. Material rodante agora é só se for casos excepcionais. É ferrovias quase em open service. Ou seja, o operador tem que me entregar a ferrovia operando. Se o cara vai pegar um operador chinês com o trem dele, botar a carga lá e rodar na ferrovia, paga o serviço de uso da ferrovia. Para que o governo federal vai ficar num ativo dele imobilizado um monte de vagão e locomotiva? Você tem ideia de quantas locomotivas nós temos hoje no Brasil? No meu ativo? Não. Duvido vocês chutarem aí. Faça o mínimo. 24 mil locomotivas. O que serve isso para mim, gente? Vai me gerar o quê? Um monte de depósito para guardar essa sucata com gastos de segurança e não vai me gerar nada. Então, a gente está tentando mudar esse modelo. Claro que vai ter casos que vai ser necessário ter a locomotiva como estratégia, como um mecanismo de segurança nacional, de logística nacional. Mas a maioria dos casos, não. Ótimo. Secretário, você falou um pouquinho de modelo de passageiros. Nesses desenhos que vocês estão fazendo, vocês imaginam um modelo híbrido, tanto de carga quanto de passageiro? Sim, a gente tem estudado em que não carga... Tem 2 modelos aí. A gente usar ferrovias de carga para passar passageiros. Uhum. Isso é um modelo. Como isso? Sinalização, comunicação, padronização disso. Não sei se vocês sabem, hoje cada empresa ferroviária tem seu rádio, tem seu sistema de comunicação próprio, tem sua sinalização própria, nenhum fala com nenhum. A gente tem buscado incentivá-los
a fazer autorregulação junto com a NTT e buscar uma padronização disso e facilitar isso. Por quê? Se eu botar uma ferrovia de passageiros dentro de uma malha de carga, é necessário eu ter segurança. E para isso precisa ter uma comunicação, um CCO muito avançado. E nós vamos caminhar nesse sentido. Um outro modelo é a gente usar malhas antigas que não tem mais viabilidade econômica para carga. E a maioria dos projetos, dos 6 projetos atuais, são isso. São malhas antigas de cargas que a gente está transformando em malha de passageiros, trem intercidades e alguns pedaços greenfield para ficar mais barato, mais viável. O Brasil é um país pobre. Eu não tenho como já começar no trem-bala, como na Europa, nos Estados Unidos. Se eu começar num trem intercidade, 80 km por hora, que me dê uma entrega para a população, metade do tempo que ela leva hoje no ônibus, e com um preço menor que ela paga hoje no ônibus, já é uma grande entrega. Isso é a primeira etapa. Depois a gente pensa num trem mais sofisticado. Além disso, a gente tem ouvido de alguns operadores pensar em usar esses trens de passageiros cargas mais estratégicas. Hoje nós temos um e-commerce muito grande. Com a reforma tributária, a agilidade vai ser cada vez mais necessária. Então, ter um vagão desse de passageiros, em vez de passageiro para cargas pequenas, cargas estratégicas, é muito possível. Por exemplo, o veículo, o projeto Trem-Bala lá, Rio-São Paulo, pensa em ter 2, 3 vagões de carga, cargas estratégicas, cargas de alto valor, nesse sentido. Secretário, para os nossos ouvintes aqui, né, do nosso podcast, você poderia citar dentro desses 6 projetos quais são os municípios que estariam ligados nesses 6 projetos? Os projetos já estão prontos. Lusiana, Brasília, Pelotas, Porto Alegre, Maringá, Londrina, nós temos Sobral, Fortaleza, temos São Luís, Itapecuruçá, se eu não me engano, no Maranhão. Legal. Acho que eu falei os 6. Você falou 5 em 5 estados diferentes. 5 estados diferentes. Faltou um ainda aí, que eu não estou me lembrando ainda. Vou me lembrar. Legal. E, secretário, só para em termos de números aqui, então, reforçando. Então, ferrovias, 140 bi de investimento previstos aí, né? Não tá passageiros, tá? Isso, não, não exatamente esse era o questionamento. Não tá. Sem contar passageiros, é isso. Ferrovias nós temos aí, ó. Nós temos a Malha Oeste com o Ferroanel, sonho antigo. Vamos aproveitar, né? Se o Alckmin fez o Rodoanel, botou tudo preparado para passar o Ferroanel, por que não vai aproveitar? O Ferroanel, na origem, custaria uns 20, 30 bi. Como ele preparou, não vai custar 5 bi. Por que não fazer e criar uma opção de carga do interior de São Paulo, do Centro-Oeste, para usar os portos do Sudeste, descendo Rio, Espírito Santo, e aí conecta no arco do Sudeste, da 118. Então eu teria um arco saindo de Santa Cruz de la Sierra, que a Malha Oeste vai parar lá. Não sei se vocês sabem disso. No passado, já chegou em Santos 6 milhões de toneladas de soja de Santa Cruz de la Sierra. Vocês sabiam disso? Não. Já chegou, mas foi sucateado ao longo dos anos. Quando privatizou, acabou-se por priorizar a Malha Norte e a Malha Paulista. E a Malha Oeste ficou o patinho feio. A gente quer recuperar a Malha Oeste usando a celulose. Tem 15 milhões de toneladas de celulose. Tem uma mina de ferro em Corumbá que a gente espera que a JBS divida um pouquinho a carga, além da hidrovia, bote alguma coisa nessa carga na ferrovia e a gente viabilize a Malha Oeste. E a Malha Oeste não atrapalhando Santos, porque a gente sabe do gargalo da descida da Serra de Santos, não atrapalhando a rumo na Malha Paulista. A ideia nossa é dar uma destinação aos demais portos da região Sudeste, conectando com um projeto nosso da 118, do Arco do Sudeste, que vem de Cariacica, Porto do Açu, Nova Iguaçu, conectando o MRS, conectando com a malha
Malha Oeste, lá na Ferranel. Então, assim, são 2 projetos que acabam virando quase uma ferrovia bioceânica. Quase uma bioceânica. Além disso, a gente tem a Leste-Oeste, que é Fico-Fiol, Sim. né? A gente voltamos a conversar com a Vale, espero que a gente consiga resolver esse assunto, estou bem animado. Das outras vezes eu fiquei animado, mas deu errado. E vamos ver, né? Vamos ver se dessa vez realmente vai dar certo. Vamos ver. A gente tem aí a Leste-Oeste andando, a Bambim está em vias de solução do problema da FIOL 1, então com investidor sério, fez proposta, a coisa está andando, vamos ver se vai dar certo, estamos na torcida para dar certo. E a gente, além desses 3 projetos, a gente tem a Ceilândia Barcarena e nós temos os 3 projetos da Malha Sul, né? A Malha Sul nós estamos dividindo em 3. Um dos lotes é o lote Paranaguá, São Francisco do Sul. O outro lote pega as ferrovias, a ferrovia que vem do Paraná, do oeste do Paraná, desce até Santa Catarina, até Itajaí, e a outra ferrovia é a ferrovia que vai até o Porto de Rio Grande. E aí a gente ainda tem a 4ª, que é a ferrovia do Mercosul, que é a mais desafiadora, porque a Argentina no passado desativou a malha, né? A gente tem lá, não sei se vocês sabem, lá em Uruguaiana nós temos uma rodovia, ferrovia, que liga os 2 países, já foi muito ativa no passado e hoje está abandonada porque a Argentina tirou de operação a ferrovia. Então a gente tem praticamente mais 4 ferrovias já modeladas, estudadas. 3 vão sair agora, a 4ª vamos deixar para o final. Eu acho que a gente conseguiu, num grupo de trabalho de 1 ano e meio, discutindo com cada um dos estados. Não deu para atender todos os pedidos, cada estado tem um pedido muito regional. A gente olhou o Brasil como um todo, as necessidades de corredores logísticos. Aliás, todos os nossos projetos olham os corredores de exportação, os corredores logísticos. A gente focou isso desde o primeiro momento e eu acho que a gente está com bons projetos bacanas. Um ponto interessante aí do Sul é que a gente procurou resolver os conflitos urbanos das ferrovias do Sul, não com as ferrovias. A gente, testando, verificou que custava menos de 1/3 se eu colocasse esse custo na rodovia. Então a gente colocou todos os conflitos nas rodovias para poder viabilizar as ferrovias. Se eu colocasse, por exemplo, um contorno de São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina, na ferrovia, ia custar 1,5 bilhão. Quando eu coloco na rodovia, custa 300 milhões. Então a gente achou melhor fazer essas soluções integradas, mas foi muito estudo, muitas discussões. A gente discutiu com o Porto de São Francisco. Então, nem sempre o que a gente acha que é melhor para o Porto acha que é melhor para ele. Então a gente tem que ouvir. Então essa governança do Porto é muito importante, porque ele tem uma lógica própria de trabalhar e a gente não vai interferir na loja do Porto para não diminuir a produtividade deles. E eu acho que a gente tem feito um trabalho muito bacana com o Ministério dos Portos e Aeroportos nesse sentido. E se eu não me atentei, a Ferrogrão tá nessa lista para o ano que vem? Rapaz, esqueci da Ferrogrão. A minha expectativa é que no dia 17 e no dia 18, as últimas reuniões da NTT, 3 projetos sejam aprovados para o TCU. O Arco Ferroviário do Sudeste, a renovação da FCA, que é uma... Veja, a renovação da FCA, ela virou o paradigma de tudo que nós fizemos em ferrovias. Ela é o que está de mais moderno que a gente depois levou para os projetos de ferrovias. Por quê? Ali a gente trouxe o conceito, o que é de ferrovia fica em ferrovia. Vocês têm ideia de quanto o governo recebeu de outorgas ferroviárias da FCA nos últimos anos? Duvido alguém acertar. Foi para o Tesouro Federal 25 bilhões a preços de hoje de outorgas da FCA. Em compensação,
nenhum recurso desse foi para a malha. Sim. Então, uma malha que andava 80 km por hora, hoje a malha anda 15 km por hora. É uma malha que poderia estar tendo um papel completamente diferenciado no país, porque ela está no centro do Brasil, nos melhores lugares do Brasil, e aí a gente, na renovação, a gente combinou com a Fazenda, todo o recurso de indenização, de devolução de trecho, a gente está colocando na malha. Investimento na malha. Bom. São 25 milhões de investimento na malha. Mil bilhões. Bilhões na malha, tá? E a gente tá botando só 3 bi em material rodante. A gente tá fazendo um modelo misto com eles, para eles poderem ter outras soluções. Também colocamos nessa malha da FCA a reconexão da malha Minas-Bahia. Não sei se vocês sabem, historicamente, quase todos os estudos que nós temos de logística é o maior volume de caminhões do Brasil é Minas-Bahia. Então, a gente acha que tem que requalificar a ferrovia, só que lá tem desafios. Então, a gente colocou 10 bilhões adicionais que não estão no MEF original para a gente fazer o executivo, estudar e, mais para frente, a gente fazer investimento, o governo fazer investimento, para a gente fechar esse projeto da Minas-Bahia. E lá inclui, inclusive, um trecho do norte de Minas Gerais, de uma possível mina da Vale, não sei que dia, quando que ela vai investir, mas em algum momento ela vai investir. É uma mina que pode gerar 30, 40 milhões de toneladas, e aí a gente conecta esse norte de Minas ao leste-oeste, né? Ao Porto de Ilhéus. Eu acho que isso é muito bacana, porque eu vou ter um T com um volume muito grande de carga. Isso é uma solução que a gente colocou na FCA. Então, essas questões modernas da FCA também vão estar apreciadas na NTT. E a gente também vai estar com a Ferrogrão. Então, o Guilherme, nosso diretor da agência, se comprometeu. Você vê que ele falou um pouquinho sobre Ferrogrão. Eu acho que ele vai cumprir a promessa que ele fez de aprovar a Ferrogrão, porque o projeto foi totalmente atualizado. Quando nós entramos no governo, o projeto estava parado há 5, 6 anos, com uma liminar. Nós fomos ao ministro Alexandre de Moraes, pedimos para atualizar os estudos, foi autorizado, porque a liminar anterior proibia tudo, você não precisa nem tocar no projeto. A gente teve autorização, atualizamos estudos, incluímos a compensação ambiental, fizemos as oitivas combinadas com o Supremo de todas as comunidades, ouvimos todo mundo. A licença a gente já contratou do projeto, a gente fez a otimização da 163, não tem como eu fazer Ferrogrão com a 163 mão em contramão. Você imagina eu ter a 163 mão em contramão, tendo uma ferrovia sendo construída do lado, como é que eu ia fazer? Então a gente finalizou o projeto, está na fase final do TCU da 163, e eu acredito que a Ferrogrão vai ser um projeto que nós vamos colocar no TCU, se Deus quiser, esse ano ainda. É um projeto fácil? Não, pelo volume de financiamento necessário por ano. Nós estamos falando do maior investimento em CAPEX ano da história do Brasil. 4 a 5 bilhões por ano. Então, 4 a 5 bilhões por ano. Eu perguntei para o BNDES, alguma vez vocês financiaram isso? Nunca. E aí eu acredito que a gente vai ter que fazer roadshows internacionais para trazer um investidor mais qualificado, que está mais exposto ao risco. O BNDES está disposto a fazer um financiamento mais longo. Tentamos discutir com as trades soluções de take or pay, mas não tem, o balanço das trades não permite isso. As regras de FRS internacionais não permitem contratos longos. Então a gente tem que buscar outros caminhos para fazer o financiamento, e eu acredito que seja um financiamento viável. É um projeto muito interessante. É o projeto que vai ter o menor custo logístico do Brasil para levar a carga. Então, é a maior descarbonização que nós vamos ter. Então, assim, ele tem muitos atrativos em que a gente precisa trabalhar com muita calma, com muito diálogo,
com muitas audiências públicas, para a gente poder destravar o projeto, mas o grande desafio do projeto é financiamento, e eu acho que a gente vai ter que trabalhar bastante em roadshow, bastante em soluções mais novas, mais modernas de private equity para a gente poder financiar esse projeto. Secretário, um dos desafios de sua gestão foi a implantação do Free Flow. Como que você avalia o resultado dessa solução inovadora na cobrança de tarifas? Maurício, nenhum projeto novo, a gente não obrigou a ir para o Free Flow. A política pública deixava que em 5 anos você tinha que tomar decisão. Todos os projetos que a gente licitou esse ano e todos que para o ano que vem, os operadores dizem que vão todos migrar para o Free Flow. Todos, 100%. A gente não vai ter ninguém fora do Free Flow. Por quê? A gente fez uma regra nacional pelo CONTRAN, padronizou para o país inteiro, padronizou símbolos, padronizou regras, desmistificou problemas. Eu acho que isso foi muito positivo. Centralizamos todas as informações do Free Flow, de todas as operadoras, de todos os concessos, mesmo de outras agências reguladoras no Senatran, que é o órgão regulador. Fizemos o acordo com o Mercosul. Então a gente passou bastante tempo arrumando, né? Trabalhamos muito com a Febraban, porque se eu tiver um Free Flow, todo mundo migra para o Free Flow, eu vou ter uma nova fonte de garantias para financiamento de projetos muito mais baratos, porque se todo o dinheiro de pedágio circular no sistema bancário, é outro padrão de risco para os bancos ao financiar um projeto de rodovia. De um outro lado, eu tenho informações que eu levava 8 meses para calcular origem e destino, e eu vou ter imediato, né, o Free Flow. O Free Flow vai ser muito mais simples, a pesquisa vai ser muito mais objetiva, e com as bridges de conectividade isso vai ampliar. Eu acho que foi muito importante isso. Precisamos avançar agora na parte de pagamento. A gente fez várias reuniões com todas as agências, tratando disso. A gente não quer impor nenhum modelo, a gente quer que cada agência tenha seu próprio modelo. Eu acho que eles têm a sua liberdade regulatória e o Ministério não quer interferir nisso. A gente quer direcionar, a nossa direção é que haja unificação em cada agência para o modelo, para evitar que um usuário tenha que consultar todos os agentes, ficar clicando lá, quem não tiver o tag. Quem tiver o tag está resolvido. Hoje nós temos 76% de quem roda em rodovia federal com tag. Já é bastante grande, bastante importante pelo pouco tempo que nós temos. Eu acredito que esse número vai aumentar ainda mais, principalmente porque o sistema bancário está oferecendo de graça o tag. Né? Então eu acho que isso vai ampliar. Mas ainda assim eu preciso resolver esses pontos importantes. A gente tem algumas questões que a gente sempre se preocupou no Ministério, e a NTT regulou a partir da resolução do CONTRAN, melhorou, mas tivemos vários problemas, erros de contratos publicados, gerou muito confusão, o que é vandalismo, o que não é vandalismo, algumas questões que parecem bobagem, mas isso é muito significativo na hora de bidar um leilão. Isso foi tudo resolvido nos últimos meses. A gente sempre, por política pública, não quer free flow em área urbana. Free flow tem que ser sempre fora, para evitar riscos, para evitar que a gente aumente a carga. A gente só usou free flow em área urbana em um único projeto, que foi a BR-101 Rio de Janeiro, na saída da ponte. Por quê? Porque lá a gente não aumentava a carga ali. Quem passasse lá no Free Flow diminuía o pedágio na Eco na sequência. Mas o problema é que a gente precisava resolver fuga das RJs ali em volta. A gente errou na comunicação, teve uma liminar agora recente, já cassada, e eu acredito que a gente resolveu esse problema, mas serviu de lição para a gente aprender a comunicar melhor. Infelizmente, alguns estados implantaram
para aumentar a outorga recebida, provavelmente, ou para fechar a conta do projeto, ampliar o free flow em áreas urbanas. Isso acabou gerando um atrito enorme. Acho que isso está sendo corrigido, né? E eu acho isso importante. A gente erra e vai ajustando, erra e vai ajustando. Acho que faz parte do processo. A gente tem conversado muito com as outras agências e trocando essas experiências. A gente vai aprendendo, eles vão aprendendo. Eu acho que o modelo de free flow veio para ficar. Ele reduz custos significativos. Estamos negociando com o Serpa. Pra você ter ideia, o Serpa cobrava 10 centavos por passagem de free flow. Nós estamos chegando aí a 0,01. Quem sabe a gente diminui mais um pouquinho. A gente está colocando com a expectativa que vai aumentar muito o número de entrantes de free flow. Todos estão indo para free flow. Então essa redução é enorme. Antigamente você tinha que notificar o cara de cartinha. A cartinha era mais cara que o pedágio. Não fazia sentido. Hoje o CDT, gente, CDT lá que o Senatran desenvolveu, ele tem tudo. Ele vai à multa, ele vai à cobrança do free flow, ele tem todas as informações, a notificação. Então a gente reduziu absurdamente o custo de notificação, de informação, e eu acho que a gente está centralizando tudo no CDT. Nesse projeto que o Ministério lança amanhã, de carteira de motorista, que é revolucionário, também vai usar o CDT. Na sequência, ele vai lançar o projeto de venda de carros usados, tudo no CDT, tudo online, tudo digital. A ideia é desburocratizar, reduzir custos, fazer com que esse usuário tem uma boa experiência com redução de custos e que ele consiga diminuir o máximo possível o tempo dele usando os serviços do governo. E, secretário, a gente está caminhando para o final, né? Quando a conversa é boa, passa rápido. Eu queria que o senhor, aproveitando, o senhor citou essas duas medidas, tanto a CNH, que já é bem conhecida, né? Ela, no momento que a gente está gravando, ela será lançada na mesma semana. E o senhor comentou sobre essa medida em relação à venda de carro, né? Eu queria que o senhor tanto falasse um pouquinho mais da questão da CNH, né? Se realmente vai ter uma diminuição de custo, porque existe da parte das autoescolas que dizem que não necessariamente, então a posição do governo, e um pouquinho falar sobre essa medida de venda, o que vai mudar, quando que o governo pretende lançar esse ponto. André, a CNH, ela é liberdade, né? Hoje a gente tem mais de 20 milhões de usuários que dirigem sem carteira. A gente tem a CNT sem motoristas especializados em dirigir caminhão. Nós vamos ter um apagão daqui a pouco, porque jovens não conseguem tirar a carteira pelo custo. Não é só o custo, veja, quanto tempo ele leva para tirar uma carteira de motorista? Quase 8 meses. Tem que ir lá todo dia, botar o dedão, olhar lá no negócio, assistir uma aula que o mundo inteiro assiste online, aprende e faz a prova. Gente, nós estamos na década de 60, podendo a gente usar IA, usar soluções mais modernas para aprender e para poder ter uma educação de trânsito efetiva que realmente ensine ao usuário a usar o veículo de maneira correta. A questão das autoescolas, a gente entende, mas, infelizmente, o mundo vem mudando. Eu me lembro que eu ia locar na Blockbuster um filme lá. As meninas ali nem sabem o que é Blockbuster, mas eu ia lá, pegava 4 filmes. Hoje baixa no celular, vê filme. Gente, tecnologia disruptiva é assim. Então, a gente tem que se adaptar e buscar oferecer serviços diferenciados. Eu não tenho dúvida que elas vão se reinventar, elas vão oferecer serviços melhores e vão buscar atrair esse cliente de volta para dentro delas. Agora, eu não posso proibir um instrutor autônomo a ensinar, e ensinar com um custo menor.
e ensinar tão bem quanto um instrutor da autoescola. E ele é um autônomo. O Brasil caminhou, mudou a lei em relação a relações trabalhistas, permitindo esse tipo de relações novas de trabalho. A gente tem vários novos modelos que funcionam tão bem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que exigir cada vez mais nas provas. Veja, nós vamos premiar quem não tiver multa. Quem não tiver multa precisa passar por tudo isso de novo. Pô, ele se provou, ele não teve, dirigiu bem, não teve multa nenhuma. Renova automaticamente. No mundo inteiro é assim, renova. Porque aqui no Brasil vai ser diferente. A gente olhou o mundo inteiro. O Brasil era o único no mundo com a carteira caríssima, que exigia um monte de coisa e que, ao fim e a cabo, vamos lá olhar dados e evidências. Exame psicológico. Quantas pessoas ao longo da história foram reprovadas? 0,000 e alguma coisinha lá na frente foram reprovadas em exame psicológico. É errado o exame psicológico? Não. É errada a forma de aplicar. Algumas pessoas precisam fazer? Precisam. Então, como fazer isso de maneira a reduzir custos da eficiência da operacionalização? Por exemplo, é necessário todos fazerem exame médico? Todo mundo? No mundo inteiro isso não acontece. No mundo inteiro, quem faz a prova faz essa avaliação. Tudo bem, a gente ainda não tem maturidade para isso. Vamos fazer alguma avaliação prévia? Quando você vai no hospital, como é que você faz lá no hospital? O cara olha para você, faz uma triagem, te coloca uma pulseirinha. Ó, rapaz, esse cara aqui vai para ali. Tá bem ruim. Ele diz, não, está tranquilo, pode esperar. Então, por que a gente não pode usar essas soluções que o mundo inteiro já usa para reduzir custos, agilizar? O Brasil precisa ter motoristas habilitados com responsabilidade, em que eles possam dirigir e ter empregabilidade. Quantos jovens não conseguem arrumar emprego porque não sabem dirigir? Quantos jovens não conseguem arrumar sustento por causa disso? Talvez nós estamos tratando aí de uma política muito importante de empregabilidade, de trazer esses jovens para a atividade produtiva e tirar da criminalidade, tirar da informalidade, trazer eles para dentro e conectar eles em olhando dentro do GovBR cursos online, não só esses, de aprender a dirigir e outros. Eu acho que é o início de várias soluções de programa. Vocês mesmos aqui na Exame, quantos cursos online vocês têm aqui na Exame? Quantas pessoas fazem curso? Outro dia eu estava estudando aí, fiz um curso de vocês, fiz aí com o nosso professor Alexandre Cabral, de renda fixa, ficar lá assistindo ele lá todo dia. Hoje, às 7 da manhã, eu assisto todo dia às 7 da manhã, o professor Alexandre Cabral falando sobre mercado financeiro. Todo mundo usa hoje essas ferramentas online. Eu acho que o Brasil precisa evoluir. Vamos olhar para trás? É desemprego em massa nas autoescolas? Não. Vamos ter 2 horas, aulas teóricas obrigatórias, aulas práticas obrigatórias, para fazer o teste, olhar. Se for necessário fazer mais, contrata mais. O ruim é obrigar você, que já sabe dirigir, a fazer 20 horas obrigatórias. Obrigar você a fazer para quê? Se você já sabe dirigir. Tem gente que já chega dirigindo lá, fazendo exame, gente. Vários relatos dizendo isso. Então, assim, quem pode pagar, vai pagar. E quem não pode, vai buscar caminhos, soluções em aprender e entregar. A solução que a gente comentou agora há pouco, que vai ser lançada em janeiro, fevereiro, o ministro deve estar para lançar, que é a transação entre venda de particulares. Hoje é uma operação inacreditável, burocrática, tem que ir lá no cartório, um com medo do outro, assina o cheque, não assina, vai pagar, não vai pagar.
Gente, tem soluções tecnológicas. O CDT hoje tem tudo, centraliza tudo ali. Senatran, auto-vistoria. Você não faz auto-vistoria quando faz seguro? Sim. Por que o Detran não vai aceitar a auto-vistoria? Isso é seguradora, que é um negócio extremamente conservador. A resseguradora mais conservadora aceita. Por que o Detran não vai aceitar uma auto-vistoria? É só conferir, verificar o que está lá na auto-vistoria. Pode estar ruim, rejeita, faz de novo. Mas tem um mecanismo online eficiente e o Serpa tem dado essa resposta para a gente tem demandado, tem sido um grande parceiro do Ministério do Transporte, a gente tem buscado soluções, as videoaulas estão todas prontas, gratuitas para quem vai fazer o curso da CNH. Eu acho que esse é um caminho inevitável. Eu acho que o Brasil precisa usar as tecnologias para reduzir custos, reduzir e incluir, né, esses produtos na inclusão social das pessoas. Bom, Perfeito. você tem alguma Muito última bom. pergunta? Na verdade, falando de experiência de usuário, né, no caso das rodovias e ferrovias aí, né, que nós estamos caminhando para isso. Quais ações estão sendo tomadas para fortalecer as agências reguladoras? Então, a gente está com alguns programas muito importantes. Esse ano tivemos muita dificuldade orçamentária. O Ministério, desde o ano passado, pegou recursos do Ministério e colocou na agência. O ano passado, colocamos quase 30 milhões no ano passado. Esse ano fizemos a mesma coisa e estamos com uma solução para sair aí uma portaria, falta só aprovação do ministerial, em que a gente pega a verba de taxa de fiscalização e reconverte para a própria concessionária, para a própria agência. agência. Ou seja, a gente está preocupado. O ministro está muito preocupado com pós-venda. A gente tinha 26 contratos. Nós vamos a 44, 50 contratos de concessão. Vindo as ferrovias, nós vamos a 70. Você imagina o que é tomar conta de 70 projetos. Imagina tomar conta de 700, 800 bilhões em capex em construção nos próximos 10 anos. Esse o número, gente, que vai ser contratado. Ferrovia, rodovia, aí, rodando. É muito dinheiro. Então, a gente precisa dar capacidade para a agência. Eu não preciso botar na agência fazer milhares de concursos públicos, não. Eu acho que a gente tem várias figuras muito funcionais que têm dado muito certo. A gente tem feito isso no DENIT. A gente tem empresas gerenciadoras, verificadores independentes, certificadoras. Eu acho que todos esses tipos de mecanismos a gente tem que usar. E isso ajuda muito a figura do técnico da NTT ao fazer a sua apreciação. Claro que ele, como autoridade governamental, ele tem que fazer a verificação. Mas eu posso contratar um privado que tem expertise, que vá a campo, que faça esse trabalho e entregue um relatório. E mais, a nossa ideia lá no Ministério, vai sair uma política pública, a gente tem um pacote de 6 políticas públicas que estão lá para o ministro analisar. Deixa passar essa fase da carteira, na sequência a gente vai despachar com ele. Uma delas é esse pós-venda, de governança, ou seja, a gente quer dar transparência na execução de todas as concessões, ou seja, qualquer usuário vai saber, estava previsto fazer tantos quilômetros de duplicação, foi feito? Vai ter audiência pública, vai estar tudo na internet, o relatório do verificador independente vai estar lá mostrando o que foi feito, o que não foi feito, a qualidade que foi feita, e eu preciso ter recursos para fazer essa contratação. Um técnico da NTT não tem condições de dar conta hoje, o volume de gente está, de fazer a verificação do CAPEX, a verificação da questão do ônibus, a verificação regulatória, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, a nossa ideia é aproveitar essa verba que já é paga dentro das concessões e usar isso dentro da própria agência, dar uma autonomia financeira e ela vai conseguir contratar. É uma proposta nossa, vamos levar para dentro do governo isso, eu acho que isso vai destinar alguns milhões de reais por ano adicional na agência, eu acho que isso vai dar uma capilaridade muito importante para a agência, isso sai, veja, não é um arrumadinho,
não é fora do orçamento, é dentro da regra legal fiscal, mas fica fora do contingenciamento porque a própria concessionária dispõe do recurso e a agência faz. Hoje, a gente fez um acordo com o TCU em quem faz as contratações para evitar a mesma agência contratar a mesma coisa e ela tomar conta, a gente tem feito via InfraSA. Ou seja, a InfraSA, que é uma estatal nossa, que tem feito a estruturação dos projetos, tem feito o licenciamento ambiental, e agora a gente contratou via Infra toda a verificação e independência dos contratos novos da NTT. Porque assim, eu tenho uma relação contratual na Infra e quem usa é a NTT. Para evitar que o mesmo cara que pague também faça a verificação. Isso foi uma orientação do TCU que eu achei muito interessante, que divide um pouquinho as atribuições e aproveita muito o que eu tenho de melhor na infraestrutura lá da InfraSA, de engenharia, que eles, ao longo dos anos, desenvolveram, assim, é difícil ter alguém no país com um nível de engenharia de ferrovia e de rodovia igual ao da InfraSA, porque eles têm estruturado os projetos ano após ano do Brasil, ou eles diretamente, ou contratando no mercado, e é muito bom eu pegar essa expertise deles. Gera um relatório, vai para o técnico da NTT, que pode concordar ou não concordar com aquele trabalho. Dá muito mais clareza e transparência, porque a gente tem um problema, Maurício, um problema muito sério de padronização em relação à fiscalização. Eu tenho muita concessionária reclamando. Por exemplo, eu tenho uma placa, ela tem que ter tanto de reflexão. Vai um fiscal hoje, diz que está tudo certo. Vai um amanhã e diz que não está e dá uma multa. Então, eu não tenho uma padronização técnica em relação ao entendimento. Então, quando eu tenho um verificador independente que vai lá e vê, ó, minha verificação é essa. Então, eu gero um incentivo do cara olhar mais de uma vez para ir contra o verificador independente. E tudo vai estar na internet. A ideia nossa da governança é botar todos os dados, todos os relatórios na internet. Aliás, uma coisa interessante, que eu tenho estudado muito esse assunto, a NTT hoje é a agência no mundo mais transparente. Você vai tentar pegar um dado em outra agência em outro país. É extremamente difícil. Na NTT você consegue pegar todos os dados. Isso é uma coisa que a gente fez no Ministério, tanto no DENIT quanto no Ministério, na InfraSA. A gente está em primeiro em nível de transparência da CGU. Eu acho que é uma coisa importante. E eu não consigo ter o mesmo nível de informação na França, na Itália. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa boa e positiva para o Brasil. Ótimo. A conversa foi boa, acho que a gente teremos o programa mais longo do nosso ano, muito bom. Agradecer ao Maurício mais uma vez por sempre uma ótima condução da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, André. E agradecer o secretário, deixar um espaço aqui também, se o senhor quiser deixar uma mensagem final. Gente, obrigado, a gente está na missão aí de entregar o próximo ano essa carteira. Eu acho uma carteira bem desafiadora, principalmente ferrovia. A gente torce muito para dar certo, a gente vai fazer muito roadshow ao longo dos próximos meses para a gente poder trazer o mercado de volta, né? Muita gente ficou longe de ferrovia e a gente precisa trazer esse mercado de volta no Brasil, que é muito importante a gente viabilizar. No final do ano, deixar um recado aqui para vocês, a gente tem o PNL dia 18, a gente vai colocar a última consulta pública do PNL, que decorrente das pesquisas qualitativas que nós fizemos com a Fundação Dom Cabral. E ali tem muita coisa interessante que a gente vai finalizar no início do próximo ano o PNL definitivo. Então é a última audiência, já fizemos 6, essa deve ser a 7ª. Eu acho que vale a pena quem estiver assistindo depois ir lá, a partir do dia 18, consultar essa última consulta pública nossa. Todos os dados do PNL estão abertos, toda a metodologia está aberta, todos os dados estão abertos. Eu acho que é uma oportunidade que a gente nunca teve no passado. Sim. E você vai acompanhar aqui na Exame todas as informações sobre o Plano Nacional de Logística que o Ministério dos Transportes vai divulgar. Agradecer você também que nos acompanhou até aqui e até o próximo Exame Infra.